Próxima sustentação, item 47, relator conselheiro Dimas Ramalho, Prefeitura de Brotas, 2018. Já vejo na tela a doutora Mariana Bim. Muito bom dia, doutora Mariana. Sempre bem-vinda à nossa sessão. Palavra do conselheiro Dimas Ramalho para o relatório. Senhor presidente, senhor conselheiro, ilustre procurador, ilustre defensora. O item 47 são as contas anuais do município de Brotas. A assessoria técnica, assim como a chefia da TJ, após a análise, manifestaram de todos, tanto a assessoria como a chefia, parecer favorável às contas do ano. O Ministério Público de Contas concluiu pela reprovação e trouxe recomendações. Esse é um brevíssimo relatório, senhor presidente. Ouça com atenção a ilustre defensora. Palavra da defesa, pelo prazo regimental. Excelentíssimo senhor presidente, doutor Renato Martins Costa, nobre relator, doutor Dimas Ramalho, eminente conselheiro, doutor Marcos Martins de Camargo, excelentíssimo representante do Ministério Público de Contas, todos que nos acompanham, bom dia. Como colocado por Vossa Excelência, trata-se das contas relativas ao exercício financeiro de 2018 do Executivo de Brotas, no âmbito das quais, e não obstante o posicionamento unânime da parte das ATJs e sua chefia, no sentido da emissão de parecer favorável, receberam manifestação contrária unicamente da parte do Ministério Público de Contas. Dessa forma, Excelência, o meu objetivo aqui é primordialmente ressaltar esses inúmeros aspectos positivos considerados pelas ATJs em suas manifestações e que, sem dúvida alguma, retratam uma gestão equilibrada e em constante aprimoramento, e que reúne condições, assim como verificamos em relação às contas de Votuporanga, que foram julgadas há pouco, elementos mais do que aptos para ensejar a aprovação dessas contas. Em primeiro lugar, em relação aos aspectos orçamentário, econômico, financeiro e patrimonial, reproduz as palavras da própria TJ em sua vertente economia, ao efetuar o seu parecer, no sentido de restar incontroverso que não mostramos posição alguma de desequilíbrio. O município de Brotas encerrou o exercício de 2018 com superávit da execução orçamentária no valor de R$ 2.851.000, o que equivale a 3,23% das receitas previstas, e no que tange também ao resultado financeiro, não apenas se verificou o superávit, como inclusive constatou-se a ocorrência de que esse valor foi muito superior em relação ao ano anterior, onde saltamos de 5.900.000 em 2017 para 9.441.000 em 2018. O que levou, consequentemente, à conclusão de que o município deteve recursos suficientes para a quitação de suas obrigações de curto prazo. E não apenas isso, Excelência, posto que também em relação ao endividamento de longo prazo foi constatado uma situação de evolução, dado que o saldo a esse título em 2018 conseguiu ser reduzido no importe de 84% em relação ao ano anterior, o que, somado à verificação de regularidade de quitação dos precatórios no âmbito do regime ordinário no qual o município já se encontrava inserido, o que significa que Brotas hoje não é considerado mais um município em mora em relação a tão importante ponto, convergiu à inarredável conclusão de que o município conseguiu cumprir os preceitos traçados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Da mesma forma, como também registrado, houve adequação e respeito aos limites de despesa com pessoal, de modo que encerrou o município em 2018 com o limite de despesa abaixo do prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, assim como também verificou-se a adequada aplicação dos recursos por parte do município,
nas searas da educação e saúde, bem como a regularidade dos pagamentos ocorridos no âmbito do Fundeb. Ainda neste contexto de evolução, verificou-se que o município realizou investimentos equivalentes a 2,35% da sua execução orçamentária. E assim, por meio desses investimentos, tornou possível a melhoria de sua estrutura e, consequentemente, dos serviços prestados à população, inclusive relativos à oferta do ensino público, que é um dos pontos, se não o principal, colocado pelo MPC no seu posicionamento desfavorável. Sendo que, quanto aos cargos comissionados, aos pontos aventados em relação ao IGM, saúde e educação, e a singela diferença verificada em relação ao índice utilizado para a revisão geral anual dos agentes políticos em comparação com os servidores, ponto este em relação ao qual, conforme demonstrado na defesa, não houve responsabilidade do Executivo, posto tratar-se de uma lei de iniciativa do Legislativo, ao final convergiram tanto a TJs quanto chefia pela possibilidade de alçá-los ao campo das recomendações. Assim, Excelência, diante de tantos aspectos positivos que se deram inclusive em relação aos pontos tidos como os mais importantes no contexto de análise das contas e que foram verificados em um ano tão difícil para a gestão, posto que além das dificuldades que normalmente encontramos, também fomos surpreendidos com o falecimento do nosso prefeito inicialmente eleito, o capitão Modesto Salviato. Mesmo assim, foram unânimes os órgãos técnicos opinando pela emissão de parecer favorável em relação às presentes contas. Portanto, embora o respeito que sempre nutrimos pelo órgão ministerial, está claro que os pontos colocados negativamente em sua manifestação, na realidade, até mesmo considerando historicamente os julgamentos que normalmente ocorrem no âmbito desta egrégia corte, nunca foram tidos como suficientes para levá-las a um juízo fatal. Isso porque, para amparar esse posicionamento, foi aventado a existência de uma demanda reprimida de 35 vagas de creche, a necessidade de realização de melhorias estruturais nos prédios escolares e da saúde e a ausência de AVCB igualmente em relação a esses prédios. E nesse norte, Excelência, além da já comprovada regularização por completo dessa situação de demanda reprimida de creche, que em 2018 já foi demonstrada melhor em relação a 2017 e que demonstramos que em 2019 foi completamente resolvida, foi também demonstrada todas as melhorias tidas em relação aos prédios escolares, através da adoção de inúmeras atitudes por parte da gestão, como a reforma de um prédio escolar já concluída, como a licitação e já a emissão da ordem de início de serviço para a reforma de uma creche municipal e já a demonstrada regularização na parte dos AVCBs, tanto da saúde quanto da educação, restando pendente apenas um ponto relativo a um posto de saúde da zona rural, que mesmo assim está prestes a ser finalizado. É dever também termos em mente, Excelência, que os recursos, embora integralmente aplicados, ainda são considerados escassos frente à quantidade de demandas que obrigatoriamente devem ser supridas pela administração municipal, principalmente se tratando de tão importantes searas como são a saúde e a educação. No entanto, não há dúvidas de que o município jamais quedou-se inerte frente ao seu objetivo de, a cada ano, buscar aprimorar e melhorar tanto a estrutura dos serviços prestados, quanto a valorização do seu pessoal, que certamente não será esquecido em relação ao contingente do Magistério da Saúde, adotando-se as medidas que foram, inclusive, colocadas no parecer do Ministério Público de Contas, dentro de nossas possibilidades e dos preceitos da isonomia, que obrigatoriamente devem ser observados neste caso também. E assim, dentro desse contexto de regularidade, que aqui apenas tomei a liberdade de reiterar, é que rogamos para que sejam acatadas as manifestações das ATJs e, afinal, emitido parecer favorável à aprovação das contas de 2018 do nosso Executivo de Brotas. Era o que tinha brevemente a expor, Excelência. Agradeço imensamente a atenção e disponibilidade de todos. Obrigada.
Nós aqui mais uma vez agradecemos a Vossa Excelência pela sustentação. Palavra do conselheiro relator. Senhor presidente, vou ao voto. Perfeitamente. O município de Brotas observou os limites e condições impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Registrou superávit na execução orçamentária e ausência de endividamento de curto prazo, assim como efetuou os repasses ao respectivo legislativo em conformidade com o artigo 29A da Carta da República. Efetuou recolhimento de encargos sociais e depositou precatório judicial e requisitório de pequena monta. Os demais apontamentos podem ser relevados, sem embargo de endereçar recomendações e determinações para correção dos gestores, incluindo a determinação para que a Prefeitura providencie o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros imediatamente para todos os prédios, mesmo que seja um. Igualmente, senhor presidente, proponho que a matéria seja levada ao conhecimento do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Portanto, voto pela regularidade com as recomendações. É meu voto. Está em discussão, em votação, aprovado. Muito obrigado, doutora Mariana. Bom dia. Obrigada, Excelências. Bom dia. Conselheiro Dimas, há um pedido de sustentação no item 50, canitar Prefeitura, porém o digno advogado reportou dificuldades técnicas. Submeto a matéria a Vossa Excelência. Presidente, tendo em vista a informação de Vossa Excelência, eu vou retirar da sessão com reclusão automática para que o advogado possa ter condições de acessar e fazer sua defesa. Perfeitamente. Muito bem. Então, 50 retirado de pauta com reinclusão automática.